Alunos, então vamos dar sequência às nossas aulas. Hoje nós estamos trazendo o tema racionalização. Está no livro referência na página 19. Então, a racionalização é o processo de retirar as raízes do denominador ou numerador das frações quando o denominador tem a forma. Aí a gente tem aqui, ó, raiz enésima de u elevado a k. Multiplicamos o numerador e o denominador por raiz enésima de u elevado a n menos k. Para eliminar o radical do denominador ou do numerador quando necessário. Então, desenvolvendo esta multiplicação, nós temos, ó, índices iguais conservam o índice n, e eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então a gente conserva a base que é u e soma os expoentes. Ao somar os expoentes, eu tenho um mais k e um menos k. Mais k com menos k, isso me dá zero. Ou seja, vai sobrar a raiz enésima de u elevado a n. Então, aplicando a propriedade aqui, nós simplificamos esse índice e esse expoente, e eu tenho como resultado exatamente u. É isso que nós queremos. Então, vamos aplicar essa ideia nos três exemplos a seguir. Então, o exemplo A. Então, eu quero racionalizar. Isso aqui a gente sabe que nós podemos escrever da seguinte forma: raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Então, aplicando a definição que nós vimos anteriormente, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3. Ok? Então, multiplicação no numerador, índices iguais com raiz. Então, a gente conserva o índice 2 e multiplica o que está dentro da raiz, ou seja, 2 que multiplica 3. Denominador é a mesma coisa, então dividido por raiz quadrada de 3. 3 que multiplica 3, isso é 3 ao quadrado. Então, ó, esse quadrado com esse índice 2 eu simplifico. Ou seja, raiz quadrada de 6 dividido por 3. Então, para este caso, nós racionalizamos o denominador. Então, a raiz estava no denominador e ela foi para o numerador apenas. Ok? O item B, nós temos 1 dividido pela raiz quarta de x. Então, vamos utilizar a mesma ideia, a mesma definição. 1 dividido pela raiz quarta de x. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por, ó, a definição. Eu tenho o índice permanece, então esse índice do item B é 4 permanece. Raiz quarta, no caso, de u elevado a n menos k. Então vai ficar assim, ó, x elevado a n menos k, isso é igual a 3. Ou seja, raiz quarta, também multiplicado pelo numerador, de x elevado a 3. Então, n menos k é você retirar uma unidade do índice, que é 4, menos 1, 3, e utilizá-lo como expoente dentro da raiz. Ok? Então,
Por que que nós fizemos isso? Porque ó, na hora que a gente multiplica agora, eu vou ter 1 que multiplica a raiz quarta de x ao cubo, vai ficar raiz quarta de x ao cubo, dividido por, ó, a multiplicação do denominador. A gente repete o índice da raiz quarta. E a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base. X que multiplica x ao cubo. Isso vai dar x à quarta. É por isso que a gente fez essa multiplicação. Para a gente eliminar, ó, a raiz do denominador. Então, o que é que vai sobrar para a gente? Isso vai ser igual a raiz quarta de x ao cubo dividido por x. Ok? O item C. O item C, como no item A, nós podemos reescrever da seguinte forma. Raiz quinta de x ao quadrado dividido por raiz quinta de y ao cubo. Para que nós possamos racionalizar o item C, ou seja, eliminar a raiz do denominador, nós precisamos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo termo, de forma que eu elimine a raiz do denominador. Então, para que isso aconteça, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por o índice permanece 5, ok? Nós temos no denominador y ao cubo. O que é que está faltando para chegar em 5? Então, se eu tenho 3, está faltando 2. Então, eu tenho y elevado ao quadrado. Então, isso vai ser multiplicado pelo numerador, dividido por o mesmo termo multiplicando o numerador. Então, a raiz quinta de y ao quadrado. Por que quadrado? Porque, ó, o numerador, a gente vai fazer a multiplicação do numerador. Repito o índice 5. X quadrado que multiplica y quadrado. Então, repito, x quadrado que multiplica y ao quadrado. Dividido por, olha a mágica do denominador. Então, repito o índice 5, raiz quinta. Aplicando agora a multiplicação, nós temos y ao cubo vezes y ao quadrado, conserva a base, somos expoentes. 2 mais 3, 5. Então, índice 5, expoente 5, a gente cancela. Isso vai me dar como resultado a raiz quinta de x ao quadrado, que multiplica y ao quadrado, dividido por, aplicando a propriedade, y. Ok? Bom, e assim nós finalizamos a resolução destes exemplos, deste conceito. Até o próximo. Bons estudos!